hoje são culpados, os responsáveis por essa gestão fracassada. Eles são os responsáveis por tudo que está acontecendo com o Internacional. E para fechar, essa gestão conseguiu tirar do torcedor colorado algo sagrado. Sagrado. Essa gestão tirou do torcedor colorado a esperança. E quando esse torcedor não tem mais esperança, a relação dele com o clube vai ser de indiferença. E aí será o fim. O fim. Inter eliminado por Fluminense ontem no Maracanã. Alexandre Ernest, quero muito te ouvir, torcedor colorado. Convido você a participar do chat, porque hoje é mais um daqueles dias difíceis para o torcedor do Inter, Alexandre. Gamba, eu fico pensando que, por vezes, a gente, para fazer alguma coisa melhor, ou a gente tem que estudar muito, ou a gente tem que analisar muito, ou a gente tem que fazer coisas diferentes do que já tentamos. E, neste caso, as três coisas que eu acabei de dizer não foram feitas no jogo contra o Fluminense nessa quarta-feira. Eu elenco três responsáveis pela eliminação do Internacional. Primeiro de tudo, o treinador e as escolhas do treinador. As escolhas equivocadas de atletas, as escolhas equivocadas de contexto de jogo, a estratégia de jogo e principalmente a falta de coragem. A falta de coragem que fez o Internacional se apequenar, como está dizendo o Gamba. A falta de coragem que fez com que o Internacional não chutasse uma bola no gol, tirando o pênalti do Alan Patrick. A falta de coragem que apostou no Richard, um guri, um cara, na verdade, que chegou ontem aqui, ao invés de apostar num menino chamado Luiz Otávio e que todos no Beira-Rio elogiam e elogiam e elogiam. Uma aposta ontem num menino chamado Ricardo Matias, que até 2 semanas atrás não podia ser o titular do Internacional porque tinha de dar mais. Como é que o discurso de 2 semanas é que ele tinha de dar mais e hoje ou ontem, se ele tinha de dar mais, ele é a solução para começar uma virada, uma busca de quartas de final? Bom, daí sem contar o Ronaldo, né? O Ronaldo, um jogador insuficiente para jogar no Inter. O Ronaldo, um cara que jamais jogou em time grande, que teve o seu currículo passado só por times não só intermediários, mas de interior de estado onde esteve. Daí a gente tem que falar dos jogadores, da falta de compromisso, do Alan Patrick batendo pênalti estilo cavadinha, do Alan Patrick sumido no jogo, o teu 10, o teu capitão. A gente tem que falar da falta de hombridade, da dividida, do pega, da porrada, do que um jogo de mata-mata precisa. A gente tem que falar dos inúmeros erros individuais em cima de passes errados, de falta de triangulação, de falta de vontade de atacar. Mas a gente tem que falar principalmente do terceiro. Dos incompetentes, dos arrogantes, dos prepotentes, dos dirigentes do futebol. E aqui eu incluo o presidente também, que é quase um vice de futebol, né? Porque está sempre o tempo todo no vestiário. Alessandro Barcelos e o seu 4º vice de futebol, José Olavo Bisol, mais o André Mazzucco, mais o D'Alessandro. Porque é o seguinte, não pode vir para o microfone com mãozinha entrelaçada, olhinho para baixo, e tentar convencer o torcedor de que vai haver uma remontada. Não pode dizer que não tem dinheiro quando tu gastou 20 milhões em reforços e os 2 reforços que tu gastou 20 milhões sequer estavam no Rio de Janeiro. Parem de achar bengala
parem de achar bengala em cima da incompetência de vocês, porque se o Inter hoje não tem uma situação financeira boa, é pelo senhor Alessandro Barcelos a grande culpa, que era o vice de finanças do Marcelo Medeiros e agora é o presidente do clube. Se o Internacional não tem dinheiro, é porque tudo que foi falado nas duas campanhas não foi feito. Porque quando ganharam o dinheiro da Liga Forte, gastaram os tubos com Enervalência, com Borré, com Arangues e tudo mais, em vez de sanar os seus problemas financeiros, os problemas financeiros do Internacional. Então, não vem com pão e circo. O torcedor está farto de pão e circo. E principalmente da incompetência da gestão do Alessandro Barcelos. Carlos Guimarães, eu quero te ouvir sobre a eliminação do Internacional para o Fluminense. Mais uma eliminação do Internacional na gestão Alessandro Barcelos. Eu acho que a análise sobre o jogo de ontem é uma análise que se torna muito secundária num comparativo com essa cronologia colocada pelo Ernst e que vai ser assim reforçada por mim. Porque a gente escuta as coisas, né? Eu sou um bom ouvinte, E eu ouvi com muita atenção a coletiva do vice-presidente de futebol, José Olavo Bisol, não a de ontem, a depois do jogo contra o São Paulo. A coletiva que foi num cercadinho, eu ouvi com muita atenção. E eu ouvi um trecho que já tinha sido colocado pelo Roger, que foi o seguinte: nós ganhamos o Gauchão, isso não pode ser esquecido. E logo na sequência, Bisol disse, mas nós estamos aí, nos classificamos na Copa do Brasil, nos classificamos na Libertadores, como se houvesse um momento bom do Internacional. Gente, olha só, não teve nada de surpreendente no jogo de ontem. Surpreendente seria se o Inter se classificasse. O Inter não se classificou, não teve nada de surpreendente. Porque essa cronologia passa... desemboca nesse momento em que temos um time com escolhas óbvias. Muito previsível o time do Inter, gente. É muito previsível. É um time com substituições óbvias, com jogadas óbvias, centralizado no Alan Patrick. Tem um jogador que eu estou batendo na tecla até por um bom tempo, que faz uma temporada horrorosa, chamado Wesley. Horrorosa a temporada do Wesley. É terrível a temporada do Wesley. Um lateral esquerdo que desaprendeu de jogar. A ausência do Fernando minimizada, achando que essa turma daria conta. O Fernando é mais importante que o Alan Patrick para o Inter. E o Inter não buscou substituto para o jogador mais importante do seu time. Talvez por uma falta de avaliação correta de que o Fernando ele dá tamanho e status para um meio de campo que hoje inexiste. Mas eu vou pegar essa cronologia do clichê do dirigente, né, que nós estamos nas oitavas da Copa do Brasil, nas oitavas da Libertadores e ganhamos o Gauchão, né, apresentando esse contentamento que na verdade serve para esconder um mais do mesmo que se repete há um bom tempo no Internacional. Certa vez o Ribeiro disse que a roda de Sansari que tinha sido quebrada com o Gauchão, que para mim não, né, o Gauchão é um título menor e mas a cronologia é a mesma, o looping é o mesmo. O Gamba abriu dessa forma também. Começa o ano, os caras gastam os tubos, ou se endividam os tubos, para contratar uns medalhões que são apresentados com festa e pompa. O Inter larga o ano jogando muito bem contra os times do interior. Imprensa, inclusive a imprensa gaúcha, ou principalmente a imprensa gaúcha, classifica o Inter como o melhor time do Brasil. É o time que joga o melhor futebol no Brasil. O Inter ganha o campeonato estadual ou às vezes até perde o campeonato estadual, como na maioria das vezes nos últimos anos. Nesse ano ganhou. Vem o Campeonato Brasileiro e na nossa listinha, a listinha de todo mundo, o Inter é um dos favoritos, junto com Palmeiras e Flamengo. Entra em campo o Brasileiro e as outras competições, o Inter é eliminado e aí depois fica só com o Brasileiro. E sabe o que vai acontecer? A van premiere aqui para ti, Ribeiro Neto. O Inter, depois que sair da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil. E olha só, a tendência é que o Inter saia da Libertadores, o Inter não faça frente ao Flamengo.
é que o Inter, só com o brasileiro, consiga até alguns resultados, engane, faltando 11 rodadas, vai ter aquela chance matemática do título, vão se iludir e no final das contas, o glorioso 7º lugar numa pré-Libertadores e todo mundo dizendo que o ano do Inter foi bom porque foi melhor que o do Grêmio. E assim, sucessivamente, até que alguém faça alguma coisa. Como ninguém faz nada, o Inter vai buscar a nossa condescendência para achar as coisas positivas, como achamos nos últimos 3, 4 anos. Belo resumo e uma meia-culpa da imprensa em normalizar o que tem sido, de fato, os últimos anos do Internacional. Olha, ô Gamba, eu sei que tá aqui muita gente, já recebi vários recados. Ontem, então, da Jornada da Bandeirantes foi avassalador, né? E eu me preparei até para fazer uma pantomima aqui e tal, me ajoelhar, como a gente tinha combinado e tal. Mas eu acho que o torcedor do Inter merece um pouco mais de seriedade nisso aí. Então, assim como eu sempre respeitei a história do Internacional e muito da minha fé, de acreditar, eu confesso para vocês que talvez eu tenha misturado muito o poder e a força da camiseta do Internacional com o time do Internacional. Confesso, né? Eu errei em acreditar que esse time pudesse entregar algo que, na minha opinião, ontem, ele até o fez, de certa forma, depois que tomou o gol do Fluminense. Porque o Inter perdeu 60 minutos da partida de ontem sem fazer nada daquilo que eu imaginei que pudesse fazer. Que fosse um time brioso. E não é atitude de correr. Gente, brios, garra, tudo isso é uma coisa muito interpretativa, né? Vai dizer que os jogadores não correram? Claro que correram, né? Só que não é isso que eu esperava. Eu esperava uma outra atitude técnica, tática, física, mental. Algo que o Internacional não fez. E fez no final do jogo, muito mais por limites e atitudes do Fluminense, que se tocou para trás para garantir o resultado, do que propriamente por uma virtude técnica e tática do Internacional. Essa que é a grande verdade. Então, eu lamento porque eu achei que o Inter poderia entregar algo que o Inter está me mostrando que não pode. E isso, para mim, dói muito, porque se tu analisar coisas técnicas, eu continuo dizendo que o Inter tem mais time que o Fluminense. Só que isso só piora o que aconteceu. Se vocês viram o Fluminense, vocês viram que não tem nada demais no time do Fluminense. Pelo contrário, um time com muitas limitações. E o Internacional não conseguiu superar os seus problemas, né? O Internacional tem coisas que eu falo muito tempo, mas é que acaba se perdendo, né, na rotina dos jogos. O Inter paga quase 4 milhões por mês por 2 atacantes que não fazem gols. Ele sobrevive num golzinho aqui, um golzinho ali, entendeu? E aí vão se mantendo. Como era o Cristaldo no Grêmio. A estatística com o golzinho ali. Mas esses são jogadores que não entregam aqueles que lhe custam. Sim, eu tenho que analisar custo-benefício, porque o Inter se endividou por contratar esses jogadores por uma fortuna. E parece que eles não gostam de ser cobrados. Sabe? Então, realmente, cai tudo no quê? Naquilo que foi projetado e que não deu certo. Sabe? Eu vou te dizer uma coisa que é muito preocupante e que também está passando, porque a gente aqui da aldeia, vamos confessar, a gente tem um certo temor em falar algumas coisas. E eu vou dizer para vocês agora o que é uma coisa que é real, ela não é fictícia e que talvez seja a grande razão para que o torcedor colorado esteja preocupado. O Inter está diminuindo a sua torcida. A gente passa o pano nas pesquisas, né? Não, isso aí não, a torcida do Grêmio é maior. Não, isso é bobagem, é 50-50. O Hélio se esforça muito aqui, né, para emparelhar. Gente, os insucessos de mais de uma década do Internacional, fruto de direções incompetentes, estão diminuindo a torcida do Inter.
E isso aí é a pior coisa. Isso aí é a pior informação para o torcedor do Internacional. Fruto de várias gestões incompetentes. E enquanto o Internacional não se avivar e não der a importância a esse fato, não vai encontrar soluções. E além da questão da incompetência e do apequenamento, ô Ribeiro, tu tem a questão primordial. Que grupo tu deu pro Roger? Olha só, tu vai pegar o Ronaldo em cima desse erro dele. Tu vai pegar o Kaique Rocha, que já está fora do Internacional. Tu vai pegar o Ramon, que está indo para o Vitória. O Vitória, ou seja, tu gastou 10 milhões de reais e deu um reforço para o Vitória por 10 milhões de reais. Tem um empréstimo com passe fixado. Vocês acham que nós vamos buscar esses 10 milhões? O Vitória vai pagar 10 milhões pelo Ramon? O Diego Rosa, muito bom, legal, uma aposta e tal. Ele está indo jogar no Chipre. No Chipre. O futebol do Chipre, ele não encara o Araribóia em Porto Alegre. O futebol do Chipre, ele não encara um time da Bandeirantes em qualquer society aqui. E esse é o tipo de reforço que o Inter traz. Porque não temos dinheiro. Vocês sabem quanto custou o Arias para o Fluminense? Menos de $1 milhão. 800 mil dólares. Esse foi o valor que o Fluminense pagou pelo John Arias. Não tem a ver com falta de dinheiro. Porque senão não pagaria 4 milhões por 2 atacantes que, como o Ribeiro disse, não fazem gol. Tem a ver com incompetência. Leia os meus lábios, José Olávio Bisol. O senhor é um incompetente. Eu estou refletindo muito sobre a fala do Ribeiro. Eu também. Muito. E o Ribeiro tem razão. Claro que tem. E tu sabes o que é mais grave? Que essa gestão fracassada do Internacional conseguiu diminuir a sua torcida diante de um Grêmio horroroso. O Grêmio... Diante de um Grêmio que no ano passado lutou para não cair pela 4ª vez, que esse ano luta para não cair pela 4ª vez. E que se vangloriam ainda. Que caiu pela 3ª vez. E se vangloriam ainda, nós ganhamos o Campeonato Gaúcho, eles não fizeram nada mais que a obrigação. O que eu fico assim, bem preocupado, Pedro, que é o seguinte, ó. Isso foi falado por todos aqui, mas eu acho que eu preciso reforçar. O ego é enorme. O ego é enorme. Nessa cronologia colocada aqui, conta também com um discurso, que eu vou dizer, um discurso pré-fabricado, lá em 2021, exaltando uma modernidade, ciência, dados, e que o Inter seria um Inter novo, né? Um Internacional diferente do que vinha sendo até então. Eu lembro que, para muitos apoiadores, a figura do presidente mais vencedor da história do Inter fez com que ele fosse tratado como um cara que tinha só o rebaixamento de 2016, mais nada. Sem contar que o Fernando Carvalho, que teve um plano muito bem executado, que começa em 2002 e termina, e tem seu ápice, não termina, mas tem seu ápice com só um título mundial, era um cara defenestrado porque ele representava o velho. Então era mais importante apresentar a imagem de ser novo do que pegar referências antigas vencedoras. Só que esse novo conta com absolutamente ninguém que venceu alguma coisa. O ego precisa baixar. Não tem mais de onde tirar ego. Não vem com o Campeonato Gaúcho e com estamos nas oitavas e atacando o teu canal e o teu programa, o teu não sei o quê, porque esse ego ele não cola mais. Já é insuficiente. Nesse momento, a direção do Inter ela tem que ter humildade para perceber e entender que no dia 20 de agosto, se não houver nenhuma surpresa... Feliz Ano Novo! Feliz Ano Novo. O Ernest, acho que foi no ano passado,
foi no ano passado. Ele usou uma expressão aqui que ele foi muito cobrado pela gestão do Internacional. Foi cobrado, né? Ah, sim. Uma expressão muito forte, muito forte. Não vou usar a expressão que ele usou, mas eu vou por um outro lado que diz exatamente a mesma coisa que ele quis dizer. A atual gestão do Inter, ela mentiu para o torcedor colorado. Ela se elegeu 2 vezes mentindo para o torcedor colorado. Prometendo o novo, prometendo a ruptura, prometendo a revolução, tratando o velho como algo podre, tratando o velho como algo ruim, e foi esse velho defenestrado pela atual gestão que deu ao Internacional os maiores títulos da sua história. A atual gestão mentiu para o torcedor, e esse torcedor não pode jamais esquecer disso. A propósito, aqui na tela, por favor, Chiclé, por favor, as eliminações dessa gestão fracassada do Internacional. Aqui na tela, pode colocar a tela cheia aqui, as eliminações. Todas as eliminações da gestão Barcelos. 21, 22, 23, 24 e 25... 25 contando, né? Não, aquele 22 contando, ali, né? Aquele 22 ali é uma vergonha, né? Porque é o Globo, né? Aquele 22 é o Globo na Copa do Brasil, primeira fase. Depois América Mineiro também ali em 2023. Olha o tamanho dos times que o Internacional é eliminado. No máximo, tu pode botar o Fluminense como um grande time. Vitória, Globo, Melgar, América Mineiro, Juventude, Caxias na semifinal. Gente, essa tela, ela precisa ser emoldurada. Ela é o sinônimo da incompetência, ela é o sinônimo do fracasso. E não me venham falar que não há dinheiro. Não me venham com a conversa de que não houve investimento. Isso é mentir, é tentar criar uma narrativa para mentir para o torcedor do Inter. Esse retrospecto aqui, eu costumo dizer que ele não bate só na questão do campo, ele bate na questão da falta de foco, e eu quero me apegar em 2025, principalmente, porque o que passou, aí a gente não tem como mudar, mas o ano talvez ainda tenha. Pelo seguinte, eu falo com muita tranquilidade que desde o início do ano eu digo que o Internacional não tem como escolher competição ou abrir mão de algo para conquistar um outro objetivo. O Internacional tem que fazer a corda esticada o tempo todo, porque o Internacional não conquista um grande título desde 2011. O Internacional vive de Campeonato Gaúcho desde 2011, sem contar o hiato de 2017 até esse ano. E é por isso que não tem de ser celebrado o Campeonato Gaúcho, José Olavo Bisol. Vocês fizeram a obrigação em cima de uma incompetência de quase uma década. Vocês iam perder um Campeonato Gaúcho, não só o Octa, vocês iam perder para um Grêmio remontado de um treinador que chegou ontem aqui. Isso é uma obrigação vocês fazerem ganhar desse Grêmio, que era um Grêmio ruim e um Grêmio com um treinador que chegou ontem aqui. Esse é o primeiro ponto. Agora o segundo ponto é o seguinte, a displicência do Alan Patrick batendo um pênalti. Esse é o retrato não só da incompetência, mas de como é a gandaia do vestiário. Porque o camisa 10, o teu capitão, chegar num pênalti e dar uma cavadinha e bater displicente, indolente, tendo que fazer uma virada de jogo, isso aí é patético. Essa remontada, Bisol, que tu prometeu no domingo, essa remontada que o torcedor tem que ouvir na coletiva após o jogo da desclassificação e acreditar que nós vamos passar do Flamengo? Tu tá de sacanagem? Já tinha acontecido isso com o Alan Patrick, né? Tinha feito essa displicência na Copa do Brasil contra o time e o próprio Robert Renan, se a gente for lembrar ainda, do ano passado. O Roger, tá? O Roger, na entrevista coletiva de ontem, falou muito sobre o jogo, eliminação, né? Críticas sobre displicência, mas também sobre a continuidade. Ele fica ou ele não fica? Vamos colocar aqui o que disse o Roger na entrevista. Os erros individuais, né, eles sempre custam caro, né, mas eu
Eu não coloco na conta individualmente dos atletas porque é um coletivo. Mas não vou defender minha permanência. Né? Claro que eu acredito que a gente possa mais. Né? Ninguém está satisfeito com esses últimos resultados e, sobretudo, com a desclassificação. Né? Não há outra motivação e outro argumento a se adotar que de se resignar a trabalhar, né, mais diferente, né, que o bom momento de alguns atletas individualmente que já nos ofereceram muito, que vivem um momento de oscilação, possa melhorar. Evidentemente que a capacidade financeira do clube não permite competição com outros clubes, mas isso não é o fator determinante. O determinante é a estabilidade que a gente apresentou e que se mostrou insuficiente para esse momento, que já foi suficiente para outros. A minha responsabilidade é total. Os atletas que eu não indiquei, eles foram aprovados pela comissão técnica, né, dentro da política de contratações do clube. Minha responsabilidade é 100%, sempre. Né, e os erros e acertos, eles vão acontecer. Né, ponto. Infelizmente, aconteceu um erro individual, que não foi só nesse jogo, né, é difícil a gente lidar com os erros individuais, né, a responsabilidade é sempre do coletivo, no mínimo, a responsabilidade do treinador de ter colocado para campo. Né? Então, a responsabilidade é toda minha. Aceitar o momento da crítica pesada, né? Que é em função da expectativa gerada desse grupo, não só de hoje, né? Esse grupo foi montado para ser campeão da Libertadores, já está junto há algum tempo, com algumas mudanças, né? E os insucessos aconteceram num momento em que a gente esteve abaixo, principalmente nessa janela agora, né? Dos últimos 20 dias. E aí? Cara, eu gosto muito do Roger, acho um baita treinador, tá? Mas eu vou dizer um grande pecado do Roger nesse momento. O Roger sempre foi, mesmo quando foi emergente, sempre trouxe a promessa de algo mais fresco, com ideias novas, sim, entendeu? Até pelo seu linguajar, que é dito como moderno e tudo mais, né? O Roger hoje é um técnico pragmático. A sua gestão é da década de 70. Ou seja, comprometido com aqueles que ele traz, porque o Ronaldo, eu não vou demonizar o Ronaldo, tá? O Ronaldo é o menos culpado. O Ronaldo é uma escolha do Roger, é uma escalação do Roger, ele está à frente de outros porque o Roger definiu isso, entendeu? E outra, é baseado na forma que o Roger está gerindo. Uma vez o Roger, treinando o Grêmio, trouxe um jogador do Novo Hamburgo. William Schuster. Tá? Ou seja, ele simplesmente tem as suas escolhas, as suas convicções. E, infelizmente, ele está pagando por isso. O fato dele colocar jogadores na frente dos outros é a sua forma. É a sua forma de escolher, é a sua forma de gestão. O time dele não muda em nada. Simplesmente ele não muda em nada. É previsível, como eu disse o Guimarães? Sempre é. Porque ele é um técnico que se tornou um técnico à moda antiga. E, infelizmente, isso aí está se materializando na forma como o time é escalado, na forma como ele substitui, né? Ou seja, as hierarquias que ele se baseia na sua gestão de vestiário estão, na minha opinião, atrapalhando a sua evolução como treinador. E sim, o Roger precisa retornar à promessa que ele sempre foi. Então eu lamento muito ver um treinador que está estagnado, com medo, com receio, né, de não ter o seu trabalho longevo. Guimar, já deu errado aqui em Porto Alegre colocar o Ronaldo? O Ronaldo, eu acho que sim, é um jogador, lembrou o Cabral, Cláudio Cabral, né? Jogador que é insuficiente, se está no grupo joga, né? Ele é aquela taxa pessoal do treinador, mas óbvio que ele tem que ser responsabilizado pelo erro, tá? É um erro que jogador profissional, independente de quem seja, não pode cometer, tem que ter uma atenção máxima, tem que estar o tempo todo ligado. Eu quero Mas colocar... quem poderia imaginar, vamos lá,
Quem poderia imaginar que um cara que não tem qualidade de saída de passe de bola, que não tem qualidade de condução de bola, quem poderia imaginar que esse cara não poderia fazer a saída de 3? Quem poderia imaginar que esse cara ia comprometer na saída de 3? Deixa eu te dizer uma coisa, cara. O Inter do Roger não faz bem saída de 3. Não faz bem saída de 3. Sem o Fernando. O Fernando sabia fazer. Perfeito. Não faz bem saída de 3. Tem vários probleminhas que a gente vai, às vezes, omitindo, né, de análise dentro da dinâmica do Internacional, porque existe um treinador, tem as competições, e a gente sempre espera, a esperança sempre omite algumas coisas, mas em termos de dinâmica tem vários problemas. Vamos lá, o Internacional tem um lateral esquerdo que mas ele é um jogador que ataca, então ele não pode jogar ali, ele tem que ter um outro tipo de movimento, para que seja um ala ou um ponta esquerda, porque ele tem... A dificuldade do Bernabé, ela é enorme. E o time não pode formatar um sistema para sempre ter uma dobra ou 3 na jogada só para ajudar o cara que não sabe marcar. Não pode. E outra, ele tá fazendo pouco na frente. Já falei do Wesley. E vamos falar um pouquinho do Alan Patrick também. O Alan Patrick, sempre quando há um momento decisivo, ele não aparece, tá? Eu gosto do Alan Patrick, acho ele um baita cara, inclusive, mas tem que assumir um pouquinho mais esse protagonismo que ele tem, né, e que ele conquistou de certa forma. Lembrando aquela tela que foi repassada há um tempinho atrás, das eliminações, o Internacional do Alessandro Barcelos, ele sentou na semifinal contra o Fluminense com a suposição de que era o melhor time até então na final antecipada, e senta no título gaúcho. A gestão Alessandro Barcelos, ela começou na teoria... Também, Gambá, sobre a entrevista coletiva do José Olavo Bisol. Porque ontem, em um determinado momento, o Lucas Colar, meu parceiro lá de Vozes do Gigante, ele pergunta para o Bisol o que o torcedor pode fazer ou pode observar para acreditar que o Inter vai fazer uma remontada no Campeonato Brasileiro, na Copa Libertadores agora diante do Flamengo. Flamengo, inclusive, que perdeu, né? Também caiu na Copa do Brasil, ou seja, vai vir com tudo na Libertadores. O que o Bisol ele diz? Ele responde o seguinte: tu não é colorado, Lucas Colar? Tu não acredita? E o Lucas responde: só um pouquinho. Eu não estou falando do coração, eu não estou falando do sentimento, eu estou falando da gestão. Ele, não, mas se tu como colorado não acredita, eu como colorado eu acredito. Enfim, ficou uma situação constrangedora, vexatória. Esse cara que quer que a gente acredite que o Inter vai fazer uma remontada na temporada, o cara que está fazendo uma escada e um escudo em cima do coloradismo das pessoas? E onde está a gestão de vestiário? Onde está a organização do trabalho? Onde está esse trabalho que lá atrás, quando tomamos 4 para o Botafogo, lá no Rio de Janeiro, ele bateu na mesa? Eu acredito, nós trabalhamos e tal. Ontem estava pianinho, baixinho, mãozinha assim, ó, entrelaçada, olhando para baixo para responder, tentando mostrar uma calma que não existe. Porque a gente sabe, a gente conversa com as pessoas de dentro do vestiário, a gente conversa com os jogadores, a gente conversa com os funcionários, a gente conversa com as pessoas como um todo. Então, se a gente tem que apelar pro coloradismo, faz o seguinte, tu não precisa estar aí, Bisol. Porque a gente tem 8 milhões de colorados que apostam no coloradismo e não em ti. Tu pode pedir para sair, tu não precisa estar aí então no vestiário. Vamos falar um pouquinho sobre o planejamento do Inter a partir de agora. Tá? Tem uma parcela bem significativa da torcida que quer a saída do Roger. Ontem o Bisol garantiu a permanência do Roger. Mas eu tô nessa brincadeira há algum tempo. Né? Palavra de dirigente garantindo o treinador vai até a página 2. É que nem a renovação antecipada do Roger, que eu falei que em nada era a mesma coisa. Vai até a página 2. Então, assim, a questão é, até que ponto uma eventual derrota para o Bragantino interfere nessa convicção
Até que ponto o primeiro jogo contra o Flamengo interfere ou o Roger vai comandar o Internacional nos jogos contra o Flamengo e a partir daí o Internacional sendo eliminado da Libertadores vai buscar o seu novo treinador? Eu acho que tem uma situação do jogo contra o Flamengo que a eliminação diante do Fluminense acaba oferecendo um rótulo para o Inter. O Inter entra contra o Flamengo muito menor do que há uma semana. Não vou dizer 24 horas porque perdeu o jogo de ida. Não, é um Muito azarão. Menor É um azarão. do que há uma semana e um dia. Embora o Flamengo seja eliminado também da Mas Copa. assim, não tem Guimarães, comparação. mas Guimarães, Um eu dado concordo contigo, tá? muito menor. Mas antes, o favoritismo do Flamengo era muito maior. Para mim é maior ainda. Não, Mas Claro agora que é. eu acho que, Claro que é. a eliminação do Flamengo, Não, senhor. Agora aumentou. a eliminação do Flamengo Agora pro ele tá Atlético pressionado Mineiro também, viu? só aumenta a pressão do Flamengo. Não, senhor. Eu discordo. Aumenta a pressão É do maior, Flamengo. é Foi maior. ruim pro Inter, tá? Foi ruim pro Inter o Flamengo Claro ter que sido foi eliminado. ruim. Claro. Não, Claro que foi é ruim. ruim pro Inter, sim, justamente por ser ruim o pro Felipe Luiz Inter. tá sendo É muito que esse criticado lá. favoritismo, para mim, aumentou. Eu vou explicar por que aumentou. Primeiro, uma competição a menos para se preocupar. Isso no calendário do futebol brasileiro e na mentalidade dos jogadores é ouro. Uma competição a menos para se preocupar. Segundo, o Flamengo vai ter afinado melhor as suas contratações, entrosado melhor. Os 18, isso é dado, isso é fato, informação, 18 jogadores do Flamengo já vestiram camisas de seleções nacionais. Mas isso aí não vale. O Inter tem 2 jogadores selecionáveis na frente que não fazem um gol nenhum, rapaz. 18 jogadores que vestem camisa de seleções nacionais, tá? 18. Só um fato, porque pro cara chegar a uma seleção já deve ter feito alguma coisinha na vida, né? No Inter não Pois tá dando certo isso. Esse é outro ponto. Enfrenta um time que investiu bastante e que trouxe excelentes jogadores. O Inter se torna, diferente do que foi há uma semana e um dia, mais franco atirador nesse momento contra o Flamengo. Para mim o favoritismo aumentou, pensa numa competição só, afina mais o elenco, entrosa mais os seus novos reforços e entra na sua prioridade. Outra coisa, a Copa do Brasil nunca foi para o Flamengo uma prioridade. A Libertadores é. Eu não vejo nenhuma tentativa de equiparação, nenhuma tentativa de redução que possa imaginar nesse momento o Inter com alguma chance, a não ser Gamba. buscar Felipe Gamba no imponderável, no imprevisível. Assim, claro, a gente sabe que o futebol ele tem das suas, né? Ele pode aprontar também. Imprevisível, Mas o dia, imponderável. eu não boto o trabalho do Roger com deadline no dia 20. Eu coloco o trabalho do Roger no deadline do dia 13. E aqui eu explico. É um jogo de ida. E aqui eu explico. Dependendo do que acontecer dia 13, não tem dia 20. O Inter tem que voltar. O Inter não tem que voltar vivo do Maracanã. O Inter, porque dependendo se o Flamengo ganha de 2-3, não tem como reverter esse jogo. Não. E além de não ter como reverter, se contra o Fluminense, que o primeiro jogo era no Beira-Rio, que estava 0-0, vamos dizer assim, no jogo, tu imagina perdendo no Maracanã pro Flamengo, de repente num score um pouco maior, e voltando pro Beira-Rio, sendo então eliminado